Olá, nessa segunda aula nós vamos ver sobre a história do crédito de carbono e entender um pouco como esse mercado funciona e como que o crédito de regeneração se propõe a resolver grande parte dos problemas existentes. Então vamos lá, o crédito de carbono, de uma forma geral, ele é um mecanismo que, de um lado, quem está regenerando ou quem está preservando ou deixando de emitir carbono para a atmosfera, através de um processo de certificação, recebe os créditos por estar preservando, né, por estar deixando de emitir ou sequestrando o carbono da atmosfera. E de outro lado, quem está poluindo ou quem quer compensar as suas emissões pode comprar esses créditos para fazer essa compensação. E isso tem alguns pontos positivos e outros pontos negativos. O ponto negativo é que, de fato, a compensação ela não existe, né? A gente não consegue compensar uma vida por outra. Só que, por outro lado, ele faz, esse sistema faz com que esse financiamento ocorra de quem está sequestrando ou deixando de emitir para quem, e de quem está apoiando, né? De quem está trazendo o capital. Então, vamos entender um pouco mais dessa história. O crédito de carbono, ele nasceu com o protocolo de Quioto, com o Acordo de Paris, onde os governantes eles foram lá e criaram uma série de regras, falaram agora a gente tem o objetivo de ser net zero lá em 2050, lá no futuro, e por hora quem está emitindo, vai ter que comprar, né, os créditos de quem está sequestrando, deixando de emitir. Em alguns países já regularam esse mercado, né, que seria um mercado onde impõe por lei de que determinadas categorias de empresa, de indústria, precisam fazer esse tipo de compensação. Mas nós vamos deixar essa parte das leis, dos governos, um pouco de lado, porque o crédito de regeneração está no mercado voluntário, ou seja, ninguém é obrigado, você pode fazer por livre e espontânea vontade. O que, no meu ver, é mais poderoso, pois pode trazer uma mudança significativa real, porque o crédito de carbono, se a gente analisar friamente, ele tem diversas limitações. E para mim a principal delas é que o crédito de carbono foi um sistema criado pelo próprio sistema. Foi criado por quem polui, por quem está destruindo. E não foi criado para, de fato, regenerar o planeta, para a gente viver num planeta regenerativo no futuro, para ajudar quem está regenerando. Não, ele foi criado para. Acaba sendo mais uma forma de um ativo, né? De criar um outro ativo financeiro sobre o carbono e que, na prática, o crédito de carbono, como é hoje, não é capaz de resolver os nossos problemas ambientais por uma série de limitações. Primeiro, a centralização. Quem define as regras são os governos e são pouquíssimas instituições que têm o poder de emitir novos créditos e geralmente são instituições centralizadas, empresas ou organizações que controlam o mercado. Ou seja, para emitir um novo crédito de carbono, pouquíssimas empresas que têm esse poder de emitir no mercado regulado. Já no mercado voluntário existem diversas soluções, como o crédito de regeneração, e também outras soluções que outras empresas estão desenvolvendo que podem se complementar. Mas a centralização do mercado regulado ela é altíssima. E isso faz com que poucas pessoas tenham o controle. Outro problema é a falta de transparência. Muitas vezes a gente não consegue rastrear, não tem os dados, não consegue ver de fato de onde que veio aquele crédito, ou o que aconteceu, e não tem uma transferência, é muito difícil rastrear a origem desses créditos e de verificar se de fato aquele impacto aconteceu. Outro problema é, são os intermediários. Existem muitos intermediários na cadeia do sistema de carbono tradicional entre quem está preservando ou regenerando e quem está comprando, o que faz com que grande parte do valor não fique com quem está prestando esse serviço, e sim com essa cadeia de intermediários que fazem esse sistema acontecer.
Outra limitação muito grande é que o custo para um projeto de crédito de carbono, para uma área, alguém que está regenerando, quiser ganhar o crédito de carbono, é um custo altíssimo. Não sei exatamente quanto, mas é centenas de milhares para milhões de reais, porque a certificação é cara, e isso exclui os pequenos projetos, exclui a agricultura familiar do sistema tradicional. E esse é um ponto que, por si só, já seria suficiente para ter certeza de que o crédito de carbono tradicional não é suficiente para causar uma grande mudança no sistema, no planeta. Porque não tem como o pequeno ficar de fora. Por isso que o crédito de regeneração ele tem esse viés, tem esse objetivo de trazer o agricultor familiar, de trazer o pequeno para dentro do projeto. Outro ponto é o processo, é a burocracia, o tempo, e tudo isso junto faz com que pequenos produtores e os projetos locais fiquem de fora do carbono tradicional. A blockchain, ela surge como uma tecnologia que consegue resolver alguns desses problemas, como a transparência, a rastreabilidade e também a eliminação de intermediários. A blockchain por si só é uma tecnologia que vai ser o assunto da próxima aula de armazenamento e processamento de dados. Mas além disso, o crédito de regeneração ele é um protocolo que criou uma nova forma, ou seja, está trazendo uma inovação no modelo de certificação para, além dos dados estarem armazenados de forma distribuída, para que as pessoas possam participar sem ter ninguém controlando. E quais são as vantagens desse modelo? As transações são diretas, o regenerador recebe o crédito de regeneração e vende para o apoiador. A rastreabilidade é total. Todas as inspeções e tudo que é feito estão armazenados na rede e tem essa transparência total. Então consegue ver tudo que foi feito no sistema é público e transparente. Os contratos inteligentes, eles automatizam os processos e eliminam a necessidade de ter uma pessoa, uma empresa por trás que faz a custódia e a distribuição. E o resultado disso é um acesso democrático e custos reduzidos sem intermediários. O crédito de regeneração, ele praticamente não tem custo, é um custo marginal de zero que a gente já vai entrar nessa parte também. E por isso que o crédito de regeneração representa uma evolução nesse mercado, uma forma de fazer, de permitir com que pequenos regeneradores possam vender a representação do impacto ecossistêmico do seu trabalho de regeneração. Então isso traz um impacto real, participação aberta, uma conexão direta e também um sistema de certificação da regeneração, um sistema comunitário. E em vez de olhar só o carbono, a regeneração vai muito além disso. Ela olha a biodiversidade, a regeneração dos recursos hídricos, a regeneração do solo, o que é muito, muito além de somente olhar o carbono, né? É o carbono, a biodiversidade, a água e o solo que trazem essa regeneração. Então é isso, essa foi uma aula introdutória sobre os mecanismos de compensação. Depois eu vou entrar também aqui na parte prática, você vai ver o aplicativo, como instalar, como baixar, como usar. E vamos agora para entender alguns fundamentos básicos da blockchain para quem quiser fazer parte do crédito de regeneração.